100% dos clubes de futebol no mundo já tiveram alguma transferência absurda que todo mundo achou que seria o casamento perfeito, mas que na realidade foi um flop colossal e às vezes até enterrou carreiras. E hoje, dando início à nossa semana de trave a trave, nós vamos cravar a pior contratação da história de cada um dos principais times europeus. Já fizemos isso com os times brasileiros, então se você quiser lembrar as contratações bizarras do seu time e ver qual foi a pior de todas, tô deixando os vídeos aí no card para você assistir depois, mas agora você confere aqui a pior contratação do seu time na Europa, né? Os caras que não renderam e só deram prejuízos de trave a trave. E claro, antes de começar de fato a apresentar os nomes, eu preciso falar que os critérios usados foram expectativa criada, valor gasto, desempenho do atleta, postura dentro e fora de campo, se ele respeitou o time ou não, né? Então, o cara que se encaixar em todos esses critérios é a pior contratação já feita, não necessariamente é o pior jogador que já jogou por lá, ou que o primeiro lugar é pior tecnicamente que os outros nem nada, né? Então, dito isso, vamos começar com o futebol inglês, e abrindo a lista nós temos o Arsenal com alguns contratos horrendos, né? Teve os mais de 30 milhões pagos no Mustafi, zagueirão que quase ninguém se lembra, exceto o torcedor dos Gunners, pelos vários erros dele. Tem o lateral André Santos, aquele ex-Corinthians e seleção brasileira, mas acho que é quase unanimidade que a pior contratação já feita pelo Arsenal foi Nicolas Pepe. Ele chegou por 72 milhões de euros, era a maior transferência da história do clube até chegar o Declan Rice, e era um Antony um pouquinho melhorado, sabe? Mas pouca coisa mesmo. Ele se escava muito na beira do campo, segurava a bola demais, não passava e nem chutava direito, perdia os timings certos pra isso, cara. Ele tentava fazer umas firulas inúteis que só atrapalhavam o time e os adversários não tinham medo dele, desarmavam fácil. E assim, parando pra pensar, é muito parecido com o desempenho do Antony no United, mas muito mesmo. E ele sai do Arsenal com 112 jogos, 27 gols e 21 assistências. Foi um flop colossal, todo mundo esperava muito dele pelas boas temporadas que ele tinha feito no Lille e não rendeu nada do que foi esperado, nem perto, cara. Agora, pra definir a pior contratação do Chelsea, eu tive que ralar, viu? Sério mesmo, é muito negócio ruim e por isso eu paro aqui rapidinho pra te pedir o like, né, meu caro? Porque, pô, deu bastante trabalho fazer toda essa pesquisa pra montar esse vídeo, então deixa o like que assim você recompensa demais esse trabalho e deixa um comentário no final também. A semana de trave a trave só tá começando, então se inscreve no canal pra não perder os próximos vídeos. E no Chelsea nós temos nomes como Drinkwater, Kepa, Wright Phillips, mas acho que os principais mesmos são três: Lukaku, Fernando Torres e Shevchenko. O Fernando Torres foi bem ruim porque ele chegou por mais de 50 milhões, tinha muita expectativa pelo que ele fez no Liverpool e não conseguiu corresponder, mas ele teve uns bons momentos ali que o tiram dessa primeira posição, como aquele gol histórico contra o Barcelona na Champions. O Sheva também chegou com muita expectativa, foi por 30 milhões ali, um pouco mais barato que o Torres, mas a expectativa talvez era um pouco maior. O Shevchenko vinha de boas temporadas recentes no Milan, foi o bola de ouro da temporada de 2004, então ele atingiu um teto ali que o Fernando Torres ainda não tinha atingido. Só que o ucraniano não atendeu a tudo isso, né, que se esperava dele, e o que tira ele do primeiro lugar é o valor e a entrega, porque ele ainda fez mais de 20 gols ali, deu 12 assistências em 77 jogos, e o campeão, a pior contratação da história do Chelsea, é Lukaku. Sim, estou falando da segunda passagem dele, porque ele tinha feito uma baita temporada na Inter de Milão e o Chelsea resolveu gastar 99 milhões para contratá-lo. Ao todo, na negociação, foram mais de 110 milhões ali investidos e Lukaku não rendeu nada, assim, foram 59 partidas com 15 gols e 2 assistências, assim, é nada para a terceira maior contratação da história do time. Ele ainda se envolveu em polêmica porque deu uma entrevista no meio da temporada dizendo que não estava feliz no Chelsea, que Tuchel fez mudanças no time e que ele não gostou, e dizendo que se arrependeu da forma que saiu da Inter, que queria voltar pra lá um dia. Cara, péssima contratação. Ele logo após isso acabou voltando pra Inter mesmo, então por todo esse pacote, Lukaku é o pior negócio da história. Ele foi pior que Torres e Sheva em desempenho, custou mais caro e chegou com mais expectativa. Pra quem não lembra, o Chelsea tinha acabado de vencer a UEFA Champions League e contratando o Lukaku, que era o melhor, ou então um top 3 de melhores centroavantes da época, as pessoas colocavam o Chelsea como favorito à Premier League, favorito a mais uma Champions, e foi esse flop todo. E cara, o Manchester United é o que mais tem transferências bizarras, até mais que o Chelsea, assim, é o maior exemplo de show de horrores. Você tem Sanches na troca com o Mkhitaryan, tem o próprio Mkhitaryan, né, quando foi contratado pelo United e não rendeu, tem Lukaku, Di Maria, Veron, Van de Beek, Sancho, Varane, todos jogadores que foram muito caros, chegaram com expectativa e não jogaram o suficiente. E ainda tem vários outros dentro do elenco atual que estão na briga, assim, mas como eu falei no vídeo das piores contratações dos times brasileiros, eu vou ter cuidado para não colocar um jogador que ainda está no time, porque por um milagre ele pode acabar virando o ídolo ali, né, começar a jogar muito, então é melhor evitar. Mas provavelmente quando o Antony sair do United, ele vai ser
quase unanimidade como a pior contratação da história do clube, porque foram praticamente 100 milhões de euros investidos e ele não jogou nada. Só atrapalhou o time, não teve gols, assistências, nada de relevante, né? Nenhum impacto. E vamos ver agora com o técnico novo. Eu acho que é bem difícil ele dar a volta por cima, mas tá aí a menção honrosa ao Antony, também tem o Maguire, o Mason Mount, que pelo preço e retorno que deram também vão brigar nas cabeças. Só que a pior contratação da história do United, que une todos esses critérios que falei, é Paul Pogba. Cara, ele custou mais de 100 milhões, é até hoje a contratação mais cara da história do time. Ele, de todos esses citados, foi o que chegou com mais expectativa, porque fez uma temporada 16-17 monumental na Juventus. Assim, o Pogba era o melhor meio-campista do mundo, considerado por muita gente. Ainda era jovem, fez uma Copa gigante em 2018, mas no United não conseguiu encantar. Ele até fez bons jogos, não foi sempre ruim, né, em toda a sua passagem, mas era, sei lá, 1 a cada 10 jogos ali que ele se destacava. Ele ficou reconhecido como o vagabundo da bola, o típico cara que só joga quando quer, que dá uma preguiça de assistir, o cara que só joga na seleção, enfim. Pogba merece estar no topo e é uma pena porque seria um grandíssimo jogador se continuasse naquela pegada da Juve. Os Reds também têm uma tonelada de contratações ruins, um dos mais falados é o Andy Carroll, que chegou para substituir Fernando Torres e foi até mais caro que o Luis Suárez, né, custou 35 milhões, só fez 11 gols em mais de 50 partidas. Tem o Markovic, o ponta sérvio, que era muito visado, veio por 20 milhões, só fez uma temporada e já foi emprestado para tudo que é time até sair de graça do clube. Tem o Arthur, brasileiro, que flopou totalmente em todos os clubes que chegou. Iago Aspas, vindo do Celta de Vigo, flopou também. O Aquilani foi contratado para suprir o Xabi Alonso, foi 17 milhões e não rendeu nada. Mas tem 3 nomes principais que quero destacar e um deles é Mario Balotelli, que já estava em um certo declínio, é verdade, mas chegou por 16 milhões para substituir Luis Suárez. E fazia só 2 anos que ele tinha chocado o mundo jogando muito, né? Ele jogou demais naquela Euro 2012 e, cara, foram 28 jogos e 4 gols pelo Liverpool. Ficou só 1 ano e já saiu emprestado pro Milan, mas acima dele fica ainda o Joe Cole. Pois é, ele fez carreira no Chelsea, jogou muito por lá e chegou de graça para a temporada 2010-2011. E para você ter uma ideia da expectativa criada, o Gerrard, lenda do clube, lançou a seguinte aspa: Lionel Messi pode fazer coisas incríveis, mas tudo que ele faz, Joe Cole pode fazer tão bem ou até melhor. Fecha aspas históricas do Steven Gerrard. Sim, isso mesmo, ele soltou essa sem rir, sabe? Assim, o cérebro dele realmente trabalhou duro para pensar e falar isso. E claro que foi um exagero absurdo, mas aí já dá para perceber que o Joe Cole chegou com muita expectativa e não rendeu nem 1% disso, né? Foram 42 jogos, 5 gols e 3 assistências, nenhuma exibição relevante e pior, ele chegou a dar entrevista dizendo que foi um erro ter ido ao Liverpool, porque ele não se identificava com o clube ou com a torcida. Então, cara, apesar dele ter chegado de graça, ele não atendeu ao que se esperava e ainda foi desrespeitoso, mas ele não é o campeão, porque a pior contratação da história do Liverpool é o senegalês Diouf, que chegou por 15 milhões de euros, isso lá em 2002, então é muita grana. Ele chegou com expectativa porque tinha feito uma boa Copa com o Senegal, chegou nas quartas de final e, pra te resumir a história, ele fez 80 jogos pelo Liverpool e marcou 6 gols. Estamos falando de um centroavante. O Diouf era o 9 do Liverpool, que fez 80 jogos e marcou 6 gols. Acho que só isso já não preciso me explicar muito mais, né? Mas pra fechar, ele ainda jogando pelo Liverpool, cuspiu em um torcedor do Celtic, foi multado e por fim acabou saindo dos Reds rumo ao Bolton. E sem dúvida, a pior contratação da história do clube está bem representada com ele. E no lado azul de Manchester não foram tantas contratações ruins, porque o poder aquisitivo deles veio há pouco tempo, né? Então a maioria das maiores contratações feitas ainda estão no time e rendendo bem. Mas tem alguns nomes ali como Robinho, que chegou caro e na segunda temporada já foi emprestado ao Santos, o lateral Maicon também não rendeu, tem Nolito, Boateng, mas o pior de todos foi Mangala, que foi contratado por 45 milhões de euros, foi o zagueiro mais caro da história até aquele ano, né, 2014. Hoje já foi ultrapassado por vários outros, mas por conta disso teve essa expectativa e ele jogou as 2 primeiras temporadas e foi muito mal. A torcida o via como um cara sem vontade e ele errava demais, e quando o Guardiola chegou ele perdeu espaço de vez e foi emprestado ao Valência. E foi a mesma história de sempre, lá ele começou a jogar melhor, esperou o contrato com o City acabar para sair de graça e se juntar ao Valência sem dar nenhum retorno ao clube. E, cara, é impressionante a quantidade de vezes que isso acontece. O cara é contratado a peso de ouro, não joga nada, é emprestado e começa a jogar muito, coisas do futebol, né? No Tottenham, o nome mais encontrado nas matérias e opiniões de jornalistas foi do polonês Haziak, ou Raziak, não sei a pronúncia correta, e você provavelmente nunca ouviu falar. Eu nem sabia da existência desse cara até fazer esse vídeo, mas ele não encaixa nos critérios aqui porque ele não foi tão caro, ele não chegou com expectativa, né? Ninguém sequer sabia da existência desse cara, então não entendi por que a maioria dos jornais colocam ele como a pior contratação do Tottenham. Teria também o Paulinho para entrar, ele foi eleito pela 442 como a pior contratação, né? Mas a pior contratação de trave a trave da história dos Spurs é o Ndombele. Ele até teve bons momentos em campo, mas passou por 4 técnicos diferentes e não
não conseguiu se firmar com nenhum deles. Ele era a maior contratação da história do Tottenham, foi ultrapassado agora pelo Solanke, mas ainda é a segunda maior com 62 milhões de euros investidos, e ele foi emprestado para o Lyon, Napoli, Galatasaray e saiu nessa temporada a custo zero para o Nice, sem dar nenhum retorno ao clube. Então Ndombele é o pior da história dos Spurs. E começando os times italianos, nós temos a Lazio, e para poupar seu tempo eu já vou partir para o campeão, que é o Mendieta. Se você começou a acompanhar futebol nos anos 90, certamente se lembra dele. Ele fez carreira no Valência e era um ótimo jogador. Ele foi considerado o melhor meia da Europa em 2 anos seguidos e foi contratado pela Lazio com esse status, por 48 milhões de euros, isso lá em 2001. Para você ter uma ideia, né, foi a 6ª contratação mais cara da história do futebol, né? E ele simplesmente fez 31 jogos e não marcou nenhum gol, zero, cara. Com isso ele foi emprestado ao Middlesbrough da Inglaterra e saiu a custo zero para lá no fim do empréstimo. Sim, 48 milhões, expectativa criada porque era o melhor meia da Europa, e 0 gols. Esse certamente briga entre as piores contratações da história do futebol, né? É que a Lazio não tem tanta mídia assim, mas que negócio horroroso. No clube rossoneri foi um pouco mais fácil definir o vencedor. Tem alguns nomes ali como Redondo, que chegou com muita expectativa do Real Madrid em 2000. Ele vinha de sua melhor temporada na carreira e já no início teve uma lesão que o tirou dos gramados por quase 2 anos, pois é, isso acabou com a carreira do argentino, que era muito bom, tinha muita classe, mas ele foi contratado e só foi estrear de fato 2 anos depois, e isso serviria para ele ser o primeiro da lista, mas ele fez um acordo com o clube e não recebeu seu salário integralmente até estar apto a jogar, então foi uma atitude ali que tira um pouco esse lado negativo, né? Ele não se aproveitou, entre aspas, do clube, apesar de ter custado 14 milhões de euros e não ter dado nenhum retorno. Só que em primeiro fica Leonardo Bonucci, custando 42 milhões, cara, que negócio bizarro foi esse? Ele brigou com o técnico Allegri na Juventus, o Milan pagou tudo isso e ele até fez gol contra o ex-time, né? Saiu comemorando, virou o capitão do Milan logo na chegada e foi péssimo. Assim, ele não conseguiu se firmar na defesa e organizar o time, só ficou uma temporada ali e ao longo desse período ele dava entrevistas e sinais dizendo que tinha se arrependido e não deu outra. Na temporada seguinte ele já estava voltando para a Juventus. Pois é, fez as pazes com os caras ali e boa. E ainda que o Milan tenha recuperado parte da grana, né? A Juventus comprou ele de volta por 35 milhões, teve um prejuízo, ele foi desrespeitoso de certa forma e usou o clube. Assim, ele só foi para o Milan por ter tido uma briguinha lá na Juve mesmo. Depois que essa briguinha passou, ele voltou para lá e dane-se o time de Milão. E na Inter de Milão nós temos um campeão fácil. Recentemente tivemos o flop do Gosens, que foi bem na Atalanta, mas não rendeu lá, custou mais de 20 milhões. Tivemos o Kerlon Foquinha, eu não sei se você mais jovem se lembra dele, mas foi um cara conhecido por um lance em que ele saía petecando a bola com a cabeça até sofrer falta. A Inter contratou ele junto ao Cruzeiro e simplesmente Kerlon não fez nenhum jogo na Inter, foi emprestado, se machucou e se aposentou aos 29 anos, mas ele só custou 1 milhão, então isso tira ele da disputa, né? Tem o Gabigol, que foi horrível na Itália, fez 10 partidas e só 1 gol, foi emprestado ao Benfica, foi emprestado de volta pro Santos, pro Flamengo, mas a Inter ainda conseguiu recuperar metade do valor investido quando o Flamengo comprou em definitivo, e por isso o campeão aqui do lado azul de Milão é Ricardo Quaresma. Ele chegou com mais expectativa que o Gabigol, era um cara já mais conhecido na Europa, né, com passagem por Barcelona, Porto e Sporting, e ele simplesmente teve o mesmo número de gols que o Gabigol, tendo o triplo de partidas. Sim, Quaresma fez 31 jogos, marcou 1 gol e deu 2 assistências na sua passagem. Fora os problemas extra-campo, ele brigou com o técnico José Mourinho, era um cara indisciplinado que faltava compromissos e é a pior contratação da história da Inter de Milão. Na Juventus temos algumas transferências flopadas de peso também. O Van der Sar, antes de se tornar uma lenda do United, foi para Turim, chegou com expectativa do Ajax, mas não conseguiu ter relevância. Tem a volta de Pogba, que não jogou nada e ainda caiu, né, foi banido por doping, mas acho que a pior de todas fica entre Diego e Vieira, o Patrick Vieira, né. O brasileiro Diego, ex-Santos, ex-Flamengo, teve um bom início na Europa, ele jogou muito naquele Werder Bremen em 2009, despertou o interesse de muitos clubes e a Juventus conseguiu contratá-lo por 25 milhões. Mas ele não foi bem, né, não conseguiu dar o próximo passo e foi vendido ao Wolfsburg por 16 milhões. E até por isso ele fica atrás do campeão da Juve, que é o Vieira, porque o francês chegou com muita expectativa do Arsenal, era um jogador mais aclamado e melhor que o Diego, vinha de boas temporadas, aquele Arsenal dos invictos e tudo mais, foi contratado por 20 milhões de euros e não jogou nada, teve um desempenho pior que o do Diego e ele ainda saiu para um rival, só ficou uma temporada na Juve e foi para Inter de Milão depois daquele rebaixamento da Vecchia Senhora. Então, apesar de ter custado menos, Vieira chegou com mais expectativa, teve um desempenho pior e ainda reforçou um rival do país, a pior contratação da história da Juve. E para fechar os clubes da Itália, nós temos a Roma. Não tem tantos nomes para disputar a primeira posição, temos algumas menções ali para Pastore, Inzonzi, o volante brasileiro Andrade, que foi até apelidado pela torcida de Senhor Câmera Lenta, jogou só 9 jogos e voltou para o Brasil, mas o campeão não poderia ser outro que não o Imperador. Pois é, outro BR ali e ele que já apareceu no vídeo das piores contratações dos times brasileiros também. Eu tô deixando aí no card se você ainda não assistiu. Ele foi a pior contratação da história do Atlético
Atlético Paranaense, né? E o Adriano parecia estar recuperando seu bom futebol, ele ficou famoso na Itália pela sua passagem na Inter de Milão, fez uma ótima temporada no Flamengo em 2009 e em 2010 a Roma decidiu dar uma chance ao Didico e mesmo a transferência não custando nada, ele saiu bem caro no final. Ele tinha um salário alto, não se comprometeu com o time, não aparecia para treinos, viajava demais pro Brasil, quando treinava não se dedicava e no fim foram só 5 jogos e nenhum gol marcado em 7 meses. A torcida odeia Adriano por isso, ele sugou mais de 5 milhões de euros do clube sem dar absolutamente nenhum retorno, nada mesmo, e é o pior da história da Roma. E para abrir os times da Espanha temos o Real Madrid. E eu vou começar com o Real Madrid porque não tem muito segredo, né, cara? Você até teria o Kaká ali para competir, porque foi bem caro pra época, né? Mais de 60 milhões lá em 2009. Ele vinha com o status de ser bola de ouro 2 anos antes, mas o brasileiro não foi totalmente ruim lá. Fez mais de 20 gols e deu mais de 30 assistências, coisa que não aconteceu com o Hazard, né? Então eu não vou ficar te enrolando aqui, tomando seu tempo, porque o Hazard não foi só a pior contratação da história do Real Madrid, mas sim uma das piores da história do futebol. Pois é, cara, é uma briga muito boa pra ser considerada a pior, porque ele foi comprado por 120 milhões, a mais cara da história do clube, e ele chegava jovem, com 28 anos ali. Teoricamente, os atletas estão no auge, né, nessa idade. Ele chegou vindo de uma temporada ótima pelo Chelsea, tendo conquistado a Europa League, feito 21 gols e 17 assistências, e no Real Madrid, em 4 anos, ele fez ao todo 72 jogos, 7 gols e 12 assistências. Se lesionou mais vezes do que você pisca em um dia, ficou um bom tempo fora de forma, nas partidas em que atuou nunca conseguiu entregar nem, sei lá, 10% do que entregou no Chelsea, e se aposentou aos 32 anos sem dar nenhum retorno pro Real. Na verdade mesmo ele se aposentou aos 28, né? O período no Real foi para cumprir o prazo do INSS ali, só para ele fazer um pezinho de meia maior, porque trabalhar mesmo ele já não trabalhou desde 2019 quando saiu do Chelsea. E comenta aí embaixo se você acha que tem alguma contratação pior que a do Hazard, porque eu acho bem difícil por todo o pacote, viu, cara? Valor, desempenho e expectativa criada. Talvez o Hazard seja o pior negócio da história do esporte mesmo. No rival de Madrid também foi fácil definir a primeira posição, porque é do João Félix e ninguém tira isso do cara, assim. Ele fez 131 jogos com 34 gols e 18 assistências, até foram números maiores que outros caras já mostrados aqui nesse vídeo, mas acontece que ele chegou por quase 130 milhões de euros com 19 anos, tendo feito boa temporada no Benfica e toda a comunidade do futebol depositando muita esperança nele. Cara, ele era o sucessor de Cristiano Ronaldo para Portugal. Quando surgiu ali, todo mundo imaginava isso, mas as atuações preguiçosas dele, tomadas de decisões displicentes, foram minando essa expectativa e hoje ele é um jogador comum. Foi comprado em definitivo pelo Chelsea, mas o Atlético não conseguiu recuperar nem metade do valor investido e João Félix foi o pior negócio já feito pelo clube. E fechando os clubes da Espanha temos o Barcelona, que é uma espécie de Manchester United da Espanha quando o assunto é contratações flopadas. Cara, só para não perder muito tempo e eu ficar citando infinitas pérolas aqui, eu vou falar rapidamente sobre alguns nomes que foram contratações horrorosas, assim. Teve o Arthur, o novo Iniesta, né? Ibrahimovic, Keirson, Malcolm, Bright White, Petit e tem muitos outros, mas a tríade dessa disputa fica com os 3 que são as maiores contratações da história do clube: Dembélé, Griezmann e Coutinho. Todos eles se encaixariam em todos os critérios para ser a pior contratação, mas se compararmos bem, dá para notar uma certa diferença entre eles ali. Vocês estão vendo os números aí na tela e analisando friamente o desempenho em gols e assistências, o Griezmann foi o melhor, né? Fez menos jogos ali, 35 gols e tá valendo, vai. O pior de todos nesse quesito é Coutinho, e ainda temos a questão do desempenho fora participações em gols, né? E acho que nisso o Dembélé é que foi o melhor deles. Ele não atendeu as expectativas de chegada, né? Nenhum dos 3 atenderam, mas o Dembélé era o substituto de Neymar e nunca conseguiu chegar perto disso, mas ele foi bem importante na última conquista de La Liga, coisa que Griezmann e Coutinho não conseguiram. Mas o Dembélé tinha questão de disciplina, ele foi o pior em comportamento, direto saía boatos na mídia de que ele se atrasava para os treinos porque varava a noite jogando videogame, sim, ficava jogando até de manhã e claro que além de atrasar para os treinos, né, isso atrapalhava o desempenho dele. Ele deu declarações desrespeitando o Barcelona, dizendo que perdeu tempo de vida lá, mas colocando tudo na balança, a pior contratação da história do Barça é Philippe Coutinho, não tem jeito. Ele foi o que chegou com mais expectativa dos 3, o Dembélé era muito jovem, o Griezmann já não estava no auge e o Coutinho vinha de temporadas mágicas no Liverpool, ele estava no auge, então se esperava muito dele, foi o mais caro dos 3 e teve o pior desempenho. Não tem como não colocar ele como o primeiro, mas é uma briga boa entre os 3, comenta aí embaixo se você concorda ou escolheria outro. E falando sobre o único time francês desse
nesse vídeo, o Paris Saint-Germain é parecido com o Manchester City ali, porque foi ter um poder aquisitivo maior mais recentemente, então não tem tanto histórico de contratações exorbitantes e ruins. Vi algumas matérias colocando Lucas Moura, até Messi e Neymar, mas acho que não cabe aqui esses nomes, né? Eles contrataram esses caras para ganhar a Champions, mas não é porque não ganhou que foram contratações ruins. Eles desempenharam num certo nível ali, alguns foram muito bem, como o Neymar. Então a pior contratação da história do PSG é Julian Draxler. Ele chegou junto com o Neymar, então teve a expectativa ofuscada ali pelo brasileiro, mas o Draxler era muito promissor, cara. Ele vinha de bons momentos no Wolfsburg, era um jogador com highlights incríveis, assim, se você assistisse um compilado dele no YouTube, você diria que ele seria o próximo Bola de Ouro. Tinha muita qualidade e sua carreira acabou no PSG, foi enterrada. Ele chegou por 42 milhões de euros, fez 198 partidas e só 21 gols. Nunca se firmou como titular e não chegou perto de atender as expectativas criadas. E pra fechar, nós temos os dois clubes alemães, começando com o Borussia Dortmund. Cara, o Borussia talvez seja o time mais exemplar do mundo no quesito contratações. E eles acham o ouro mesmo em todos os anos, praticamente. Sempre tem um grande jogador despontando lá. Leva, Gundogan, Dembélé, Sancho, Bellingham, Haaland. Então eles não têm tantos fracassos. Para vocês terem uma ideia, a contratação mais cara da história do Borussia é na casa dos 30 milhões, muito abaixo da maioria aqui, que passa dos 100 milhões, né? O Dortmund sempre contrata jovens a preço de real e vende a preço de azeite, mas tem uma que eles erraram e foi com André Schürrle. Sim, aquele mesmo que fechou a porta do 7-1 na nossa cara, e eles o contrataram por 30 milhões. Chegou com expectativa de reforçar o elenco, mas fez 51 jogos e marcou só 8 gols. E o Dortmund, na esperança de vendê-lo, começou a emprestar para vários times e no final ninguém quis comprar o menino Schürrle, que acabou se aposentando quando o Dortmund não renovou o contrato, então só deu prejuízo e fica como o pior negócio, manchando a história de sucesso do Borussia nesse sentido. Mas ao contrário do Borussia, no Bayern de Munique temos algumas pérolas, cara. Tem o Tolisso, o De Ligt, que é recente, né, a terceira contratação mais cara da história e não conseguiu sequer se firmar como titular, mas o desempenho desses dois ainda foi razoável ali nos momentos em que atuaram. Mas tem também um tal de Mario Götze, que deixa esses dois parecendo ótimas contratações, né, cara? Ele chegou com uma expectativa extrema, ele chegou com muito mais expectativa que o Lewandowski, por exemplo, porque ele foi contratado ainda naquela temporada mágica de 13 e 14 com o Borussia. Ele fez uma boa temporada inicial ali no Bayern com 15 gols e 3 assistências em 31 jogos, foi campeão do mundo fazendo o gol do título em 2014, mas depois foi só decadência. Na temporada seguinte, com os mesmos 30 e poucos jogos, ele fez só 9 gols e 4 assistências, e nas seguintes ele sequer conseguia jogar por problemas de lesão. Então, pela expectativa criada, ele foi um flop gigante, mas ainda não é o campeão, porque a pior contratação da história do Bayern de Munique é Renato Sanches. Pois é, cara, ele chegou com muita expectativa em 2016, não tanto quanto o Götze, mas ele fez uma boa Euro, parecia ser um jogador excelente, aquele meio campista de muita intensidade e que pode fazer várias funções. Foi comprado por 35 milhões de euros, o que na época foi a maior transação do futebol português, porque ele saiu do Benfica, né? E no Bayern foram 53 jogos, só 2 gols e 3 assistências. E tudo bem, ele não é um cara com características de ser goleador ou mesmo de participar diretamente de gols. Mas o desempenho do Renato Sanches foi muito abaixo, ele não conseguiu ser titular, tinha muita concorrência ali, né? Thiago Alcântara, o Tolisso, que já falamos aqui, Xabi Alonso, mas a verdade é que não atendeu em nada as expectativas. Foi emprestado a rodo até conseguir ser vendido para o Lille e ao menos amenizar os prejuízos. O Götze também foi vendido, o Bayern conseguiu convencer o Borussia a comprar ele de novo, então poderia ser qualquer um dos dois, para ser sincero. Comenta aí embaixo qual você escolheria, mas aqui nós colocamos Renato Sanches como a pior contratação de trave a trave do Bayern de Munique. E por esse vídeo é isso. Se você gostou do conteúdo, eu te peço mais uma vez para deixar o like. Pô, se você chegou até o fim e ainda não deu o like, é sacanagem, né, cara? Isso fortalece demais. Comenta aí embaixo o que você concorda ou discorda do conteúdo e dessas primeiras posições, né? E lembrando que esse é só o início da semana de trave a trave, uma semana pra gente comemorar o primeiro ano de existência do canal, e vai ter vídeo todo dia, estreia de novos quadros, então se inscreve, ativa o sino. E agora eu vou deixar o teaser do conteúdo que vamos soltar na sexta-feira, que é a nova série Batalha de Trave a Trave. Confere aí e nos vemos amanhã. Você está pronto, jogador? Trave Studios e Trave juntaram-se para lhe trazer os craques desta e de gerações passadas para uma batalha épica de trave a trave. Você está pronto para esse desafio infindável de habilidade dos mais diversos jogadores e dos mais diversos padrões? A épica modalidade Batalha de Trave a Trave.